A desigualdade racial já atrapalhou em sua carreira acadêmica? Eu concluí o segundo grau no magistério na década de 80 e só fui ingressar em uma universidade no final da década de 90, no vestibular da UESC de 98. Minha opção foi trabalhar, né, pois meu pai não tinha como custear uma faculdade, que em nossa região, na época, era particular, só tinha públicas em Salvador, né, a UFBA. Hoje eu analiso que não foi uma opção, né, eu gosto de estudar. O que eu não tive mais cedo foi a oportunidade. Então eu creio que atrapalhou sim, né, no sentido de que não havia políticas públicas, né, como hoje, que nós temos políticas públicas que auxiliam, né, os pretos e os pardos a ingressarem na universidade. Quando eu ingressei na Universidade de 98, a primeira coisa que eu percebi foi exatamente essa falta de pessoas de minha cor, né, na universidade. Então, não atrapalhou, mas eu creio que ter essas políticas públicas hoje nos auxilia muito a ingressar mais cedo na universidade. Já esteve em uma situação no meio de trabalho em que você hoje em dia associa a desigualdade racial? A questão da desigualdade racial no Brasil sempre foi negada, né? Nos impuseram por muitos anos, muito tempo, a ideologia de que existia no Brasil uma democracia racial. Contudo, é notório esta desigualdade em todos os setores da sociedade e na educação não é diferente. E essa reprodução se faz presente em muitos ambientes de trabalho, se não todos. Talvez não consciente, né? Pois muitos ainda acreditam ser natural, né? Determinadas atitudes de cunho pejorativo, preconceituoso, relacionadas à cor, à etnia, à raça, à religiosidade, a gênero, né? A questão de padrão, de beleza, etc. Cabe a nós ficarmos atentos, né, e ressachar, né, e combater mesmo qualquer tipo de atitude nessa direção, seja em que ambiente for, seja no ambiente da escola, de trabalho, nos grupos sociais, na família, para que a gente tenha essa consciência de que desigualdade racial é uma criação do ser humano. Então é ele que precisa acabar com essa desigualdade. É ele que precisa combater e realmente acabar, né? Porque somos todos iguais, somos todos seres humanos. Já se viu em um meio social onde as pessoas em volta não tinham ideia do efeito da desigualdade racial? Como foi? Olha, particularmente, eu não estou se lembrada de um evento, né, um acontecimento direcionado para esse contexto da pergunta. Mas a gente vê todos os momentos, todos os dias, né, tá na televisão, essa forma, né, desumana até de tratar o outro, né? A falta de respeito mesmo, a questão da falta de empatia, atos, né, de vandalismo mesmo, relacionados à cor, né, à opção sexual. Então, assim, eu não tenho lembrança de que sofri, mas eu percebo isso cotidianamente. Poderia falar dentro da sua experiência como professora, como você aborda esses assuntos em sala de aula? Então, eu creio que o meu papel de professora é exatamente essa desconstrução, né? A gente precisa compreender que o que acontece hoje é fruto de um passado, né, escravocrata, patriarcal, né, de um colonialismo muito exacerbado e que gerou muitas mortes e uma mentalidade, né, atrelada também à religiosidade de pessoas que se achavam donas de outras, né? E infelizmente é uma mentalidade, né, tanto que tem a ver com a escravidão escravização de pessoas livres, né, de África, como também, né, dos chamados negros da terra, que seriam os povos indígenas daqui que estavam aqui antes de Cabral, e como também a questão do patriarcalismo, ainda persiste essa mentalidade de posse, né? Então acredito que como professora eu preciso estar empoderada desses contextos e buscar, né, desconstruir esses paradigmas no decorrer de todas as minhas aulas, sejam elas de história, de geografia, de sociologia, sejam elas de estação do saber, ou seja, no convívio com os meus alunos, no convívio social, em casa, com os meus amigos, ou seja, é um papel que passa dos muros da escola, né? É um papel de educador, de educadora que transpassa, né, os muros da escola. A gente precisa levar isso para fora, essa desconstrução de que nós não somos objetos, nunca fomos objeto. Em um contexto histórico, nós nos tornamos objetos de determinada situação. E a gente luta contra isso até hoje. E essa conscientização, né, que não nasce comigo, né, ela nasce lá atrás, né, com Zumbi dos Palmares, com Dandara, né, com o movimento negro unificado, com o meu próprio ancestral, a minha ancestral, que conseguiu atravessar e sobreviver à travessia do Atlântico, com o meu ancestral, com a minha ancestral, que conseguiu sobreviver a uma colonização portuguesa aqui como povo originário. Então, eu preciso honrar essa herança.
e buscar, né, desconstruir como professora, nas abordagens dos conteúdos que eu ministro, toda essa mentalidade arcaica e que não serve para nada, a não ser para criar mais desumanidade, mais preconceito, porque todo preconceito advém da ignorância. Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil contra a violência que atinge os negros traz de volta aos holofotes a desigualdade racial nos dois países. Neste vídeo, a BBC News Brasil mergulha nas estatísticas que ajudam a entender o tamanho da disparidade em 5 áreas. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Nos Estados Unidos, os negros representam 13% da população. Ou seja, eles são quase 44 milhões dos 328 milhões de habitantes. Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. Nos Estados Unidos, a desigualdade é ainda maior. 24% dos negros com mais de 16 anos enfrentam dificuldades para ler e compreender um texto simples. Entre os brancos, a taxa é de 7%. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população, mas representam 25% das mortes por Covid-19. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846. Nos Estados Unidos, onde a renda é medida anualmente, os negros têm um rendimento domiciliar médio de $41,3 mil, um pouco mais do que a metade do dos brancos, de $70,6 mil. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais. Nos Estados Unidos, os negros não passam de 13% da população, mas representam 23% das pessoas que morreram em ações da polícia. Quinto e último tópico, representatividade política. Em meio às manifestações, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que protestos são importantes para aumentar a conscientização da sociedade e chamar atenção para injustiças. Um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira.